de quem acreditava para quem um dia deixou de acreditar em tudo. Eu cheguei ao ponto até de falar que Deus era um tirano, que ele era um ditador. Eu comecei a deixar de ir à igreja aos poucos. Era uma quarta-feira que eu estava muito cansado, então eu falava, hoje eu não vou. Domingo de manhã, às vezes eu falava, melhor não ir, vou dormir mais um pouco. E com isso, do lado de fora da igreja, fui me aproximando muito de amigos da escola. Eu pensava assim, será que é tão ruim mesmo, como falam, viver nesse mundo? Eu vejo eles dando risada, eu vejo eles se divertindo, mas eu acho que é realmente aquilo ali, é verdade aquilo ali. Comecei a beber, a fumar, só que com isso eu me tornei uma pessoa muito complexada. Quando eu saía, eu já de imediato tinha um foco, eu vou encher a cara. Naquele momento eu esquecia dos problemas. Eu tinha um pouquinho de alegria, eu tinha um pouquinho de conforto, então eu me tornei dependente desses momentos. Eu lembrei que falavam que era bom, que ia me dar prazer, só que dentro de mim eu estava com a sensação, é só isso mesmo? Será que é isso mesmo que falam que é tão bom? É sério que é isso? Eu tô aqui, tá me trazendo um pouco de prazer, mas não tá me preenchendo. Eu lembrava a volta e meia da igreja, lembrava dos eventos, só que sempre acontecia alguma coisa para me distrair, para esquecer aquelas lembranças. E também acabei adquirindo um certo rancor da Bíblia, até de Deus mesmo. Deixei de acreditar. Eu lembro que eu falava, se esse Deus existe, ele é um tirano, porque ele não me aceita de verdade, ele não aceita as pessoas como elas realmente são. Então esse ódio foi crescendo dentro de mim, só que também sempre vinha saudade. A vida longe de Deus é uma vida de dependência. A gente é dependente de momentos que trazem prazer, só que é momentâneo. Eu lembro que eu ficava bêbado, mas quando passava o efeito vinha a ressaca e o peso daquilo ali era dobrado, triplicado. Os complexos aumentavam, a ansiedade aumentava. É uma vida totalmente vazia, é uma vida de insegurança, você tem medo de morrer, porque ao mesmo tempo que eu não acreditava, eu pensava, poxa vida, será que se eu morrer agora, será que eu vou, para onde que eu vou? E eu tinha uma saudade, sabe? Muita saudade, para falar a verdade. Só que muitas das vezes o orgulho falava mais alto. Às vezes eu não tinha força de estar indo sozinho lá. De, peraí, não, hoje eu vou na igreja. Eu lembro que teve um dia que eu estava na minha casa e tava eu e um amigo. A gente estava fumando e minha mãe chegou em casa e viu nós dois ali. E ela já estava vendo aquilo ali, ela já sabia que eu fazia isso. Só que quando eu olhei pro rosto dela, eu pensei o seguinte, tô fazendo besteira com a minha vida. Eu tô jogando a minha vida no lixo. E eu lembro que depois que ela saiu, eu fiquei mal o tempo todo. Meu amigo foi embora e eu lembro que ela me chamou para conversar. A gente conversando por um bom tempo, ela chegou e falou, filho, você lembra de quando você era da igreja? E aí eu falei, lembro, mãe, mas o que tem? E ela disse, tudo que você faz hoje, tudo, você detestava. Você não precisava de nada daquilo para dar risada, para sorrir. Você não andava com as pessoas que você anda hoje. Não tinha o assunto que você tem hoje. Você era totalmente diferente, mas você sorria. Você era outra pessoa. Você não tem saudade, não? E lembro que durante aquela conversa eu comecei a lembrar ainda mais. E... Desculpa. Eu lembro que eu fechei. Depois da conversa eu fechei a porta do meu quarto. E depois de um bom tempo eu falei com Deus. Eu dobrei o meu joelho e eu comecei a gritar por ajuda. E foi passando poucos dias e essa oração simples foi atendida. Eu lembro que um domingo vieram à minha casa um jovem, ele me chamou, minha mãe que atendeu, ela falou, filho, o rapaz do Força Jovem, ele tá te chamando pra ir lá na igreja. E na hora, eu sem pensar duas vezes, eu aceitei. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por
onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Então eu comecei a participar das reuniões. Novamente, eu me batizei nas águas, me arrependi dos meus erros. Falei, pastor, não precisa nem de muita água. Pega a mão do Senhor, molha ela e coloca na minha cabeça, que eu sei que eu vou morrer para esse mundo, porque eu não quero mais ser esse João. Ele me batizou. E pouco tempo depois, numa quarta-feira, eu lembro que ele chamou, na hora da busca, que não tinha o Espírito Santo e quisesse receber. Eu fui lá na frente do altar, eu me esvaziei das minhas lembranças do passado, eu entreguei os meus erros, os meus medos, o meu futuro, os meus sonhos, os meus sentimentos, eu me esvaziei de mim. E aí ele me deu o Espírito dele. Eu lembro que parecia que eu tava no céu. Eu tinha tantos conflitos, tantas dúvidas. E através de uma certeza que ele colocou dentro de mim que ele era comigo, aquela tempestade se acalmou. Sou feliz e não preciso de literalmente nada do que eu precisava antes. E se você tá aí afastado, como eu já estive, eu sei que você tem saudade, volta e meia passa lembranças na sua cabeça, só que às vezes você pensa, será que vão me julgar? Será que eu vou ser bem recebido? Será que eu sou digno mesmo de estar lá? Eu digo pra você que quando você voltar vai ser uma festa. Você não vai ser julgado, pelo contrário, vai ser abraçado. Aqui você vai encontrar realmente a paz que você tanto procura. Se eu fosse você, eu voltaria correndo, porque se eu soubesse, eu nunca teria me afastado da presença de Deus.